Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar de um crime importantíssimo da falsidade, né? Fala dos crimes de falso, crimes contra a fé pública, tudo certo? Vamos lá? É o 299, falso ideológico, muito importante. Falsidade ideológica pode vir no concurso falso ideal, falso moral, falso intelectual, falso não material, é tudo a mesma coisa. Senhores, qual a diferença entre falso ideológico e a falsificação material e a falsidade material? Senhores, a falsidade material diz respeito à formalidade, tudo certo, do documento. Já o falso ideológico é o conteúdo do documento, legal? O documento ele é verdadeiro, o conteúdo mentiroso, isso é muito importante, legal? Até aqui? Muito bem. Você sabe que no 297 nós temos falsificação de documento público, legal? O 298, falsificação de documento particular. O 299, o falso ideológico, seja documento público, seja particular. Legal? Então, o falso ideológico ele pode ser praticado em documento público ou em particular. Há diferenciação de pena? Sim, sim. Se ele praticar o falso ideológico em um documento público, a pena é reclusão de 1 a 5 anos. Se ele praticar o falso ideológico em documento particular, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Legal? Até aqui, muito importante. Pode dar exemplo? Documento público, escritura pública. Documento particular, instrumento de venda e compra de bem imóvel, por exemplo. Fechou? Maravilha. Então, quais são as condutas do falso ideológico, senhores? São 3. Olha lá. Omitir, inserir, fazer inserir. Legal? Omitir, inserir, fazer inserir. Vamos lá? Omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade de fato juridicamente relevante. O que acontece? Quando o legislador colocou com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante, significa o seguinte, tá? Que não há falso ideológico sem finalidade. Uma mentirinha, pessoal, não é falso ideológico, está claro até aqui? Ele tem de ter finalidade. A finalidade, a intenção dele é prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Caso contrário, o fato é atípico. Ah, mas ele precisa prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade de fato juridicamente relevante? Não, o crime é formal, a consumação é antecipada. Inseriu, fez inserir ou omitiu, consumou o delito. Não precisa atingir a finalidade, mas tem de ter a finalidade. Você pode dar um exemplo de falso ideológico? Posso. Vamos imaginar, você tem um carro, você dirige o dia inteiro, a sua esposa fica em casa. Ela é habilitada, mas não dirige. Fechou? Você toma uma multa. E você vai recorrer da multa. Na verdade, chega aquela papeleta lá da multa. O que você faz? A sua esposa preenche, tudo certo? Para passar pontuação para ela. O documento é verdadeiro. O conteúdo é mentiroso. Legal? Isso é falso ideológico. Num processo de inventário, por exemplo. Legal? O morto deixou um testamento. E o processo de inventário, inventariante, o que tem que fazer? Juntar o testamento, informar que há um testamento. Ele abre o inventário e não informa que tem um testamento. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Isso é muito importante, pessoal. Esse crime, ele é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas, se for praticado por funcionário público, prevalecendo-se do cargo, não basta ser funcionário público, prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada da 6ª parte. E eu lhe faço uma pergunta. O particular pode praticar o falso ideológico em documento público? Olha que legal. Particular pratica o falso ideológico em documento público? Raciocínio. Pratica. Na modalidade fazer inserir. Dá um exemplo.
Você compra um imóvel por 500 mil reais. Você vai passar a escritura. Você chega para o cara do cartório e fala assim, ó, o senhor pode passar por 300 para eu pagar menos impostos, o ITBI, etc, etc. Posso. Você fez inserir e ele inseriu. Ele praticou o falso ideológico e você também. Está claro? Agora, senhores, de novo, inserir, fazer inserir e omitir. Fechou? Na CNH não consta que o cara precisa usar lentes de contato. Falso ideológico. A CNH verdadeira. O conteúdo é mentiroso. Agora, fique atento, muito atento, para o artigo 299, parágrafo único. Se a falsificação ou alteração for de assentamento de registro civil, ou se for praticado por funcionário público prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada da sexta parte. Assentamento de registro civil. Ou, se for praticado por funcionário público prevalecendo-se do cargo, olha lá, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, se a falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Decorem isso, pessoal. Decorem isso. Legal? Até aqui? Agora, cuidado. Só um detalhezinho. Se o sujeito registra como seu filho de outrem, ele vai responder por falso ideológico? Não. Era falso ideológico. Não é mais. Agora é o artigo 242 do Código Penal. 242 do Código Penal. E só a título de ilustração, se o falso ideológico for em documento público, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Documento particular, pena de 1 a 3 anos de reclusão. Legal? 1 a 5. 1 a 5. A pena máxima é superior a 4. Logo, segue o rito comum ordinário. Se falso ideológico for praticado em documento particular, reclusão de 1 a 3. A pena máxima é inferior a 4. Legal? Logo, vai seguir o rito sumário. Beleza? Por força do 394 do Código de Processo Penal. E como a pena mínima é igual a 1 ano, cabe suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Legal, senhores? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau!